Aula 20, verbo 4, conjugações especiais. O que é que a gente vai aprender com esses verbos especiais? Alguns verbos fogem à regra geral de fazer a flexão comum, como todo mundo conhece. Esses verbos que não fazem parte do nosso dia a dia configuram o tema da nossa aula de hoje. O primeiro verbo, ou os primeiros verbos, vamos utilizar o paradigma com o verbo odiar. Vocês estão vendo aqui, no nosso primeiro caso, odiar Mari com dois is lá, é porque alguns verbos que não são comuns no nosso dia a dia, como mediar, ansiar, remediar, intermediar e incendiar, não fazem a estrutura de flexão comum. Por isso que eu coloco o verbo odiar como paradigma, ou seja, como exemplo de conjugação. Os tempos que dão mais problemas com esse verbo é o presente do indicativo e o presente do subjuntivo. São só esses dois tempos que costumam dar trabalho, ok? Tudo que o odiar fizer, mediar, ansiar, remediar, intermediar, incendiar, também o farão. Então, eles vão seguir o paradigma do verbo odiar. O verbo odiar é um verbo comum que você não tem dificuldade de flexão. Então, se assemelha à flexão do verbo odiar. Tudo bem? Então, vamos lá. Se eu digo eu odeio, eu digo eu medeio. Eu anseio. Se eu remedeio, remedeio. Se eu digo tu odeias, eu digo tu medeias. Tu anseias, tu remedeias. Se eu digo ele odeia, eu digo ele medeia. Ele anseia, ele remedeia. Agora você olhe para isso aqui, remedeia, e diga se esses verbos aqui não são estranhos para fazer a flexão. São muito estranhos e cai na prova justamente por ser estranho. Usando o paradigma com o verbo odiar, você não vai ter nenhum problema. Nós odiamos, nós mediamos, nós ansiamos, nós remediamos. Vós odiais, vós mediais, não é isso? Ansiais, vós remediais, remediais. Eles odeiam, eles medeiam, eles anseiam, eles remedeiam. Você pode conferir, eu deixei os espaços, vocês estão vendo aí que eu preenchi com o verbo mediar, como um exemplo para que você fizesse. E já fiz aqui de cara com o verbo, qual é o verbo que eu fiz aqui? Remediar também eu já fiz. Mas existe na apostila de vocês os espaços para que vocês preencham, tá? Não vai economizar espaço. Vai lá e faz o remediar, o intermediar, o incendiar, tudinho. Você precisa escrever para você fazer o paradigma. Vamos lá para o presente do subjuntivo? Que eu odeie, que eu medeie, 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 que eu vou fazer só até o ansiar, tá? Que eu anseie, anseie, porque o outro tá para você fazer, deixa de preguiça. Que tu odeies, que tu medeies, anseies, anseies, é estranho isso, né? Que ele odeie, que ele medeie e anseie. É a dica do paradigma. Que nós odiemos, que nós mediemos, ansiemos,
que vós odieis, que vós medieis, ansieis, é isso, que eles odeiem, que eles medeiem, anseies. Entendeu como é o paradigma aqui do odiar Mari, pessoal? Deu para entender? Agora você vai fazer esse exercício aí, você vai juntar todos esses, preencher todas essas lacunas. Eu coloco lá embaixo. Nesse material, para você conferir se você está certo, acesse um site de conjugação verbal e verifique. Eu não botei resposta não, mas não tem erro, cara. É só copiar do jeito que os outros fizeram. Não tem erro. Tudo bem? Segundo caso dos verbos especiais é os verbos do sacipe. O verbo vir é o verbo paradigma, que também tem umas observações especiais, e todos os verbos que são derivados do verbo vir. Sobrevir vem de vir, advir, convir, intervir e provir. Todos esses verbos derivados do verbo vir fazem a conjugação semelhante a ele. É o mesmo método do verbo anterior. Tudo bem? Coloquei aqui a tabela, gente. O que dá mais problema é o presente do indicativo e o pretérito perfeito do indicativo. Esses dois tempos é onde você deve centrar sua atenção. Veja, eu venho, tu vens, ele vem. Nós vimos, eu vou colocar um asterisco aqui no nós vimos, porque muita gente confunde o tempo desse verbo. Vimos é a forma do presente. Presente. Olha como você diz no dia a dia. Ei, nós viemos falar com vocês. Com você agora. Vocês vieram? Sim, nós viemos. Viemos é muito utilizado no presente, só que ele é passado. Por isso que eu quero que vocês associem aqui, ó. Vimos é presente. Viemos é pretérito perfeito. Portanto, evite dizer, nós viemos falar com você agora. Viemos é passado. Eu disse, então vocês vieram ontem que eu não estava aqui. Viemos, passado, vimos é presente. Nós vimos falar com você. É estranho porque parece o verbo ver, né? Nós vimos para o presente. Fique atento. Por isso que eu coloquei o asterisco aqui. Vós vindes, não é uma forma muito utilizada, e eles vêm. Note que o plural do verbo vem, vir, é um acento, se faz com acento. Não é aquele dois es, não, ali é do verbo enxergar, tá? E o pretérito perfeito, eu vim, isso aqui também, bicho, é muito utilizado. Ei, eu vim falar contigo. Você veio ontem, eu não estava aqui. Vim é passado. Ontem. Venho falar com você é no presente. Bicho, toma cuidado com essas duas formas aqui. Demais. Tu vieste, ele veio. E os outros não tem tanto problema. O que dá mais problema é aqui. Do mesmo jeito, tu vai utilizar a dica do paradigma. Sobrevir, advir, convir, todos eles fazem uma flexão semelhante ao verbo vir, porque são derivados dele. Então, eu venho, vamos fazer com sobrevir? Eu venho, eu sobrevenho, tu sobrevens, ele sobrevém. Do mesmo jeito, sobrevém. Nós vimos, nós sobrevimos. Vós, essa aqui é estranho, sobrevindes, né? Sobrevindes. Eles, olha o acento. Gente, sobrevém no singular tem um acento agudo. Sobrevém. No plural, ele só faz um chapeuzinho.
Eles sobrevêm. Isso aqui já não é mais uma oxítona terminada em "em". É o que aqui no caso, gente? É o indicador de plural, tá bom? Vamos lá para o outro. Eu vim, eu sobrevim. Tu sobrevieste. Ele sobreveio. Nós sobrevimos, vós sobreviestes, eles sobrevieram. Consegue compreender? Sobrevir, advir, convir, intervir, provir. Você vai fazer a mesma questão do outro, né, gente? Vai preencher, farei o mesmo esquema lá do outro, tá bom? Fiz o só do sobrevém, você vai fazer do advir, convir, intervir e do verbo provir, tudo bem? Ok? Ótimo. Vamos para o terceiro caso. Terceiro caso, eu reuni nesse caso vários verbos que costumam cair em prova e que têm uma flexão bastante incomum. Por exemplo, os verbos prover e prever fazem uma conjugação igualmente ao verbo ver. Eu provejo, eu provenho, eu prevejo, eu previa, do verbo prever, tá bom? Prever deriva de ver e prover no sentido de manter alguma coisa, né? Provejo, provenho, existem esse J e esse NH. É aí o segredo que você tem que prestar atenção. Prover e prever tem essas flexões. Provejo e provenho, assim como prevejo e previa. Só que as formas, essas são campeãs. Reaver e precaver são verbos defectivos. Eles não têm as formas com J, precavejo, nem tem a forma com NH, precavenho. O grande segredo que você tem que decorar, candidato, do verbo reaver e precaver é que eles são defectivos. Por ser defectivo, não tem a primeira pessoa, ou seja, não existe formas com J nem com NH. Deu para entender isso aqui? Sim? No item C, o verbo apaziguar forma um formato estranho em que o U vai ser uma vogal tônica. Veja, vai ser a sílaba tônica. Apazigue, eu quero que ele apazigue os ânimos. Eu não estou louco, não. Repete aí. Apazigue e não apazigue. Apazigue e não apazigue. Pode falar comigo, gente? Vai lá, repete aí em casa, vai lá. Eu quero que você apazigue, vai. Eu quero que você apazigue os ânimos. E também quero que você averigue os ânimos. Antes da reforma ortográfica, havia um acento nessas formas justamente para indicar que ela é uma sílaba tônica, não é verdade? Ela é uma vogal tônica, o U é tônico. Não é apazigue, é apazigue. A mais forte é o U, tá? Ague não. Ague é mais forte. Ague, eu quero que você ague e enxague. Quero que você oblique também. Ai, meu Deus, oblique é terrível, mas essa é a nossa gramática, tudo bem? No item D, a gente vai falar em verbos terminados em uir e uar. Dá bastante problema isso em ortografia. Veja, possuir, substituir, evoluir, esses verbos terminados em uir, observe bem, uir, nas pessoas vai ser um i no final. Por exemplo, ele possui. Não dá um branco para saber se é um i ou se é um e aqui. Ele possui. É um i ou um e? Ele deriva do verbo possuir, que termina em ui. Portanto, vai ser um i. Ele possui.
Ele substitui, com i, é do verbo substituir. Ele evolui, com i, porque é evoluir. Ele intui, com i também, porque são verbos derivados de uir. Se for o ar, a derivada vai ser com e. Por exemplo, quero que ele conceitue, porque é terminado em uar. Conceituar, o ar, a derivada vai para o e e não um i. Continuar, quero que ele continue. Atuar, quero que ele atue. Tatuar, quero que ele tatue. Beleza? É isso. O verbo abençoar, na sua flexão, perde o tio. Abençoar faz como? Eu abençoo. Muita gente quer colocar um tio aqui, só que ele não existe. Eu abençoo com 2 os e sem o tio em qualquer flexão. Tudo bem? O verbo por e querer, na ortografia, muita gente, principalmente o verbo querer, quer botar um Z aqui, né? Eu quis, né? Fazendo quiz. Lembra aquele questionáriozinho que a gente faz? O quiz, não. Quiz é com Z, que é uma palavra, é um neologismo, na verdade é um estrangeirismo, né? O quiz com Z, acho que é com 2, né? Ou é 1, não sei. Mas o verbo por e querer e seus derivados são todos com S. Eu quis, eu pus, pusesse, interpusesse, tudo bem? Contrapusesse, tudo é com S. Muita atenção na ortografia desses verbos. Por e querer possuem seus derivados com a letra S. Requerer não é derivado de querer. Requerer não é derivado de querer, portanto, não faz a flexão como o verbo querer. Ele requereu a vaga, está corretíssimo, não é ele requis. Se fosse derivado do verbo querer, faria ele requis a vaga, tá bom? Requerer não tem a ver com querer, significa exigir, né? Eles requereram a vaga, tá correto, não eles requiseram a vaga, requiseram. Isso aqui seria erro, tá? Não são derivados do verbo querer. Eu coloquei aqui o Papa, pesquisar, analisar, paralisar e alisar. Todos eles são com S. Cara, eu tive que fazer esse Papa aqui porque é comum demais em prova, principalmente em ortografia. Estou trabalhando aqui em verbo, mas essa ortografia aí do Papa você tem que decorar. Papa, eu tenho paralisar, analisar, pesquisar e alisar. Todos são escritos com S. Lembre-se disso, que é bastante usual até para o seu dia a dia de escrita. Tudo bem? Regulares estranhos. Muito cuidado com esses verbos aí da letra I da apostila de vocês. Todos esses verbos são regulares. Todos os autores concordam concordam, eles não discordam entre si, que todos esses verbos possuem pessoas. Só que no nosso dia a dia, nós tendemos a fugir para a locução verbal. Locução verbal é papo de gente que não sabe flexionar verbo, é verdade. Por exemplo, advertir. As pessoas preferem fugir para a locução. Eu vou advertir o aluno, ao invés de dizer eu advertirei o aluno. Fica bonito, eu advirto o aluno. O verbo aderir, ele vai aderir ao isolamento, vai aderir, fugindo para a locução. Fuja da locução, diga eu adiro ao isolamento. É verdade, cara, é verdade esse bilhete. Aferir a pressão, eu afiro. Só que as pessoas preferem uma locução, eu vou aferir. É tanto que uma vez uma pessoa que estava fazendo aqui na Praça da Sé,
aferindo a pressão, aí eu cheguei lá e disse, por favor, aqui é a pressão, né? Tire aqui minha pressão. Aí ela veio toda engraçadinha, né? Se eu tirar essa pressão, você morre. Eu disse, eu desafio sua cretina. Não disse cretina, não. Eu te desafio a tirar minha pressão. Aí ela disse, eu não consigo. Eu disse, é claro que não consegue. A sua ignorância não permite ver, eu disse desse jeito, a sua ignorância não permite consultar um dicionário que está lá, que o verbo tirar também é sinônimo de verificar. Por que eu tenho que usar aferir se não faz parte do meu contexto regional? Nunca mais ela vai dizer, né? E eu disse outra. Quando você usar o verbo aferir, fuja da locução. Diga, eu afiro sua pressão ao invés de vou aferir. Isso mostra mais uma ignorância que você não sabe conjugar verbo. É ponto, não foi? Mas, menino, tentando, e o tanto que eu imagino o tanto de pessoas carentes que chegam lá para aferir, para tirar a pressão, e ela vem com esse discurso ceboso. Que conversa! Beleza? Eu adiro, eu afiro, eu compito, eu consigno, eu digiro, né? Digerir? Eu digiro, eu dispo, eu divirjo. Como é que fica isso aqui? Eu vou divergir, eu divirjo, eu divirjo, isso. Eu discerno, eu expilo, eu firo, eu giro, do verbo gerir. Todas essas conjugações, eu botei os 3 pontinhos que tem mais ali, são regulares que são bastante estranhos, tá bom? Fique atento a isso na prova. Gente, os verbos emergir, imergir e adequar tem discussão entre gramáticos. Alguns dizem que são defectivos. Eu emerjo, eu imerjo, eu adequo. Alguns dizem que são defectivos e outros dizem que são regulares. Tem uma briga aí. Deixa eu colocar os gramáticos que dizem isso, ó. Napoleão Mendes de Almeida, Bechara, Sacone diz que se conjugam normalmente. Bechara falando, né, gente? Já outros como Rocha Lima, Celso Cunha e alguns dicionários trazem como defectivo. Tá bom? Tenha bastante atenção a esses verbos aqui, emergir, imergir e adequar. Podem ou não podem ser a depender do gramático. Bechara é o gramático predominante. Então, atente-se ao Bechara. Tudo bem? Vamos fazer a atividade, gente. Boa sorte e até a próxima aula.